E aí, gente, tudo bem? Eis aqui, estamos de volta para mais um podcast. Oi, gente, eu sou o Molly. Então, hoje nós teremos uma novidade, um novo membro da nossa equipe. Ele vai estar presente aqui com a gente a partir de hoje. E eu vou deixar que ele se apresente. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, agradeço por poder participar junto com vocês. Meu nick é Holy Curse, sou do servidor Steel. As pessoas me conhecem por Nhoque, Nhoque, vários gêneros de definições do meu nick aí, só que eu prefiro ser chamado de Nirso, que é meu apelido e o pessoal da equipe já me conhece faz um tempo, então acho que o pessoal vai acabar me chamando por esse nome. E o nosso podcast de hoje ele vai ser de um modo mais informativo, vai ser sobre a nova arena e algumas perguntas foram feitas para Test Team, então a gente vai ter algumas informações sobre e a gente vai falar um pouco sobre a arena no geral, onde que ela fica, quais as recompensas e quais as diferenças da arena antiga. O intuito da nova arena é animar os jogadores que têm como objetivo os duelos PVPs, já que possuem torneios durante a semana, um novo sistema ranqueado que você vai receber vários tokens diferentes para serem trocados por diversas recompensas. Então, gente, existem 3 maneiras da gente entrar na nova arena. Uma delas é com o trem dentro do PC, à direita. A outra é pela entrada de onde era o TR. E a terceira maneira é no ícone que fica na parte superior esquerda do cliente do jogo, aquele globinho lá escrito Arena. Mas vale a pena também ressaltar que o acesso à Arena é só para jogadores com nível igual ou superior ao level 100, e que também tenham o VIP. O legal também é que a arena antiga era muito simples. Tinha só umas joys ali perdidas, umas cans e umas arenas de duelo. E quando tinha o torneio entre mundos, né? Hoje em dia tem muita novidade. Foram colocados dummies elementais, além do neutro, NPCs para daily, reforma das arenas de duelo, sem contar na parte estética, que teve tanto trabalho e tá muito bonita. O mapa do TG chama Battlefront. Ele tem um prédio chamado Global Arena, que está localizado na parte esquerda do mapa, que tem o centro Pokémon, junto com as áreas de clãs, onde ficam os NPCs de PvE, o NPC da Daily e o TOB, que é para inscrição dos torneios. Também tem a parte do mapa na direita e ao norte, que fazem parte somente do TG, por enquanto, né? Até onde sabemos. A nova arena também tem uma modalidade muito conhecida, porque ela já existia no TG, que são os duelos ranqueados. E na arena, as rankings ficam abertas das 11 às 15 horas e das 18 até meia-noite. E para encontrar um duelo, basta usar o comando !duel ou pelo ícone que vai estar aparecendo na tela. Uma das novidades, né, dos torneios ranqueados é que nós temos um sistema de indicador de nível, que é o SDR, Solo Duel Rating. É um indicador de força dos duelos ranqueados que irá definir com quem você irá lutar, ou seja, você só vai pegar um oponente do seu nível ou do seu elo. E dentro disso tem as divisões. A gente começa com o novice, que é bem o início, um jogador que entrar dentro da arena ele já vai ter esse elo. Se você obtiver bastantes vitórias, você vai subindo de nível e você vai trocando de elos consecutivamente. Aí, a partir de novice, nós temos o trainer, nós temos o elite, o master, e a partir disso, levando em conta isso, a gente vai ter diferentes recompensas baseadas no seu ranking. Lembrando que ao perder um duelo ou ser desclassificado por não entrar com um time completo ou deslogando no meio da batalha, você perderá pontos, ou seja, você perderá uma certa quantia de SDR. Então, galera, agora vamos falar sobre o funcionamento novo dos torneios. Lembrando que isso inclui mudanças no servidor normal. E na arena temos 2 novidades: o Level Cap e o Held Cap. Level Cap, todos os levels acima desse level serão equilibrados para o valor correspondente. Por exemplo, se o torneio tiver level cap de 250, todos os jogadores que tiverem level acima terão força de 250. É um sistema meio parecido com o que tem nas Dimensional Zones. E também temos o Held Cap, que
Todos os rounds acima desse tier serão equilibrados para o valor correspondente. Por exemplo, um X-Ataque Tier 7 com round cap 3 terá a mesma força de um X-Ataque Tier 3. As modalidades de torneio entre as terças e sextas-feiras, elas diferenciam-se em vários quesitos, tais como level e held caps, assim como o tier máximo de Pokémon que pode ser utilizado para que você não seja desclassificado, além de alternarem entre 1x1 e 2x2 a cada semana. Nós iremos disponibilizar essas informações por meio de uma imagem no vídeo para quem quiser conferir essas informações com mais tempo, poder dar uma analisada. É só pausar o videozinho e dar uma analisada. São dados bem específicos, então é melhor o pessoal acompanhar pela imagem. Lembrando que essa modalidade de 1x1 e 2x2 também servirão para as partidas ranqueadas, ou seja, elas vão alternar de semana para semana. Então, gente, como falamos anteriormente das recompensas dos tokens, temos 3. O primeiro que eu vou falar sobre é um verdinho, que se chama Global Arena Legendary Token. Ele pode ser trocado por Magician Token, Guardian Token e Fighter Token. Eles são dados para os finalistas do torneio. O azul é o Global Arena Superior Token. Ele pode ser trocado por Global Arena Token, que é o amarelinho, estátuas, locker, Conqueror Token e o Multifit, juntamente com o verdinho, aliás. E você ganha eles a partir do exclamação Battle. O token amarelo se chama Global Arena Token. Ele pode ser trocado pelos addons das Megas Evoluções, no novo Safari. E ele é ganho pelos NPCs ou trocando o azul pelo amarelo. Ao iniciar um duelo, caso você ganhe, você irá receber uma recompensa de acordo com o seu ranking. Ou seja, se você estiver num ranking novice ou trainer, que são os rankings iniciais, você vai receber 1 token por duelo. Se você estiver no ranking elite, você irá receber 2 tokens por duelo. E caso você esteja no ranking master, você vai receber 3 tokens por duelo, porém somente se você estiver participando de um duelo ranqueado. Além da diferença de ganho em tokens por vitória, quanto maior o seu ranking, maior será a capacidade de tokens que você poderá obter em uma semana. O limite varia entre 15 e 150 tokens de acordo com o seu ranking. Nós iremos disponibilizar uma imagem contendo as informações por completo de cada nível de SDR. Lembrando que o número de tokens obtidos resetam à meia-noite de domingo para segunda-feira. Nós teremos 2 NPCs que darão as dailies. O NPC Joel, que vai pedir para você conseguir 10 participações em duelos ranqueados. E a NPC Ellie, ela vai pedir para você conseguir 5 vitórias ranqueadas. E com a novidade da Arena, nós tivemos a adição dos novos Pokémons, que foi uma das principais novidades com esse update da Arena. Sendo eles o Pangoro, o Arceops, o Carracosta, Dragauge, o Whimsicott, Dark Pichu, a Aegislash e o Volcarona. Lembrando que Volcarona e Pangoro não têm exclusividade, e o restante dos Pokémons tem exclusividade somente no PVP. Esses novos Pokémon podem ser encontrados no novo Safari, chamado Artificial Island. A entrada para onde você tem a chance de captura deles custa somente 10 tokens do comum, e tem 40 Pokémon que você escolheu da linha evolutiva para tentar o catch. Essa ilha fica localizada ao norte da ilha de gelo de Fenak. E caso você deslogue dentro do respawn do Pokémon que você está tentando a captura, o seu ticket vai ser consumido e você vai precisar de outro para entrar novamente. Quem te dá esse ticket é a NPC Alexandra. Além das nossas informações, nós iremos disponibilizar uma série de imagens que complementarão e irão ajudar na compreensão do tema. E caso tenha sobrado alguma dúvida sobre datas ou horários, basta utilizar o novo sistema que a equipe implementou, que no caso seria o calendário. Para acessar ele é bem simples, basta você clicar no ícone no canto superior direito da tela e passar o mouse em cima daquela bolinha azul, que no caso ela vai simbolizar o torneio. Assim que você clicar nessa bolinha azul, ela vai dar todas as informações que você precisa. Vai ter data, vai ter horário, vai ter o level cap. Tá bem explicadinho lá, ajuda bastante.
Bom, gente, agora que já falamos sobre a arena, chegou a hora das perguntas da Teste Team que vocês fizeram no fórum. Vale ressaltar que, além da grande quantidade de perguntas que foram feitas, muitas não puderam ser respondidas porque se tratavam de assuntos que não eram pertinentes à equipe de balanceamento, que era o nosso foco. Tiveram perguntas sobre o mapa, que é da equipe dos mappers, e a equipe de balanceamento tem apenas sugestões, mas não tem a palavra final. Questões também sobre o sistema do jogo cabem à equipe de desenvolvimento e game design, não a Teste Team. Então, gente, como a Isa disse, tivemos muitas perguntas. E a primeira pergunta é do usuário iGear. Por que parece que o PVP sempre tem prioridade ao invés do PVE na hora dos balanceamentos, sendo que a maior parte da comunidade prefere o PVE? Ele usou como exemplo a mudança do patch, onde ocorreu a mudança no Pokémon Pelipé. E o Teste Team se pronunciou da seguinte forma: independente do PVP ou PVE ser a preferência da maioria, nós do Teste Team damos importância para ambos. Acontece que os Pokémons são lançados com funções principais específicas e serão balanceados para cumpri-las, independente de jogadores estarem usando o Pokémon para outra coisa. Ultimamente, o Teste Team está tentando lançar muitas novidades para todos os clãs do PVE para que eles não sejam tão dependentes do Pokémon balanceados para o PVP, minimizando problemas como com os que aconteceram com o Pelipé. O usuário iGear também fez a seguinte pergunta: os testers de PVP são os mesmos de PVE? E existem testers de PVE? A resposta da Teste Team foi a seguinte: não, existem duas equipes diferentes, uma focada para o PVP e a outra para o PVE. A próxima pergunta é do usuário Puma Negro Cristal. Ele perguntou o seguinte: gostaria de saber a porcentagem de defesa ou ataque adicionada nos Pokémon que sofreram alterações e que fossem mais exatos na hora de postar nos top. Ele quer saber também se os testers têm a intenção de nerfar a Shiny Mime e o Shiny Dodrio. A resposta que a gente teve foi a seguinte: a fórmula de como a força dos golpes funciona na PXG não é amplamente compreendida pelos jogadores. Então, colocar essas informações de quanto aumentou do ataque causaria muitas dúvidas, que comprometeria o real entendimento dos patches por boa parte da comunidade. Assim como já ocorre com a defesa, né? Quando eles colocam a porcentagem de defesa. A grande maioria dos jogadores não entendem o quão grande é um aumento de 8% de defesa, por exemplo. Quanto ao Shiny Dodrio e a Shiny Mime, eles estão nos planos de balanceamentos futuros. A pergunta a seguir foi feita pelo usuário Starless. A função do Magmortar agora está consolidada como Pokémon de ataque, aparentemente. As chances de colocá-lo no NPC Jorge para remoção de Helds, já que players que possuem com defense estão prejudicados. A resposta do Teste Team foi a seguinte: nada foi alterado no Magmortar no PVP. Todas as suas mudanças foram de impacto exclusivo no PVE para que ele ficasse com um dano mais controlado. Sendo assim, a função dele não foi alterada. A próxima pergunta é do usuário Red Trainerd. Por que não trouxeram ajustes ao Magmar nesse patch? O mesmo se encontra muito abaixo dos demais off-tankers. A resposta que obtivemos da Teste Team foi a seguinte: o Magmar foi testado em todos os locais onde deveria funcionar como off-tanker e em todos os testes ele foi suficiente. Caso acredite que ainda precise de melhorias, abra uma sugestão com o level, held e boost utilizado, local dos testes e quantidade de mobs derrotados em um dado período de tempo. Caso seus dados estejam muito abaixo do nosso padrão, podemos considerar retestá-lo. O próximo usuário, temos 3 respostas para 3 perguntas dele. É o VMB alemão. A primeira pergunta foi a seguinte: se a PXG Tester é capaz de bloquear a magia da Clefable no PVP e fazer 2 passivas, tanto para o PVP e para o PVE, para o Abomasnow, por que não é capaz de bloquear o Fly, que é uma skill do Pelipper, no PVP e deixá-lo bom no PVE? A resposta foi a seguinte: que o Pelipper foi lançado junto com as Dimensional Zones, como um Pokémon de foco exclusivo PVP. E ele ter sido usado durante todo esse tempo no PVE foi devido a uma coincidência, já que o seu moveset nunca foi devidamente testado nessa modalidade.
Bloquear o Fly no PVP não era uma opção, porque o sistema de duplo moveset mantém os mesmos golpes, tanto no PVP quanto no PVE. Então, no moveset de PVP, ficaria com um dos slots sem função alguma, atrapalhando a jogabilidade dos jogadores do PVP, que é a função principal dele. E além de mudar toda a ordem de golpes do Pokémon por causa da entrada de um novo golpe, Fitter Dance, o que obrigaria os jogadores a se acostumarem novamente com o Pokémon. Sempre vamos evitar bloqueios que atrapalhem a jogabilidade do Pokémon, ainda mais em casos como esse. O bloqueio na Clefable não afetaria a jogabilidade dela no PvE, onde era sua função, e por esse motivo, fizemos nela e não no Pelipper. A segunda pergunta do usuário BMB Alemão foi a seguinte. Ao adicionar o NPC Jorge que remove Held, por que vocês não descrevem todos que participará desse NPC Jorge? O Test Team deu a segunda resposta. Colocar os Pokémon que entrarão no NPC Jorge antes do patch entrar no jogo faria com que os jogadores desonestos comprassem estes Pokémons no market de seus servidores antes que os seus donos tivessem a chance de conferir sobre a atualização no fórum do jogo. Ao deixarmos de colocar esta informação no tópico, damos um tempo para que os donos dos Pokémons afetados possam retirá-los do market e esperarem o service save para que eles verifiquem se esses Pokémon estão ou não no NPC e então decidir se querem ou não manter a ideia de vendê-los. Salve, Alemão! Depois de ter lançado a braba ali do Pelipper, temos a terceira e última pergunta do usuário BMB Alemão. Pergunta: quando dá um rework total em algum Pokémon para ficar focado no PVP, por que já não implementam o moveset PvE? Porque claramente a Wigglytuff nova não é útil no PvE como suporte para Psycrafts nas hunts de elemento Dark. Como resposta da Test Team obtivemos: já fazemos isso, porém, no caso do Wigglytuff, não é a intenção da equipe que ele seja útil no PvE, exatamente por ser do clã Psycraft, que no caso possui o maior controle de lure. Agora o Wigglytuff é um Pokémon 100% PVP. Bom, a próxima pergunta do usuário Shiny Blue foi a seguinte: como que funciona o balanceamento e como a equipe faz o balanceamento de certos Pokémon? A resposta que a gente teve foi que, no início, ocorre um planejamento onde os membros das duas equipes, tanto de PvE quanto de PvP, se reúnem e definem o que será o foco principal do próximo patch, na presença do desenvolvedor responsável, que também passa quais serão os updates lançados naquele patch, como por exemplo as quests ou sistemas novos. Em relação às quests, hunts e Dimensional Zones, o game designer responsável vai repassar os parâmetros de balanceamento que serão avaliados, que são os níveis dos jogadores, boost dos Pokémon, Helds, Device, Nightmare Disk e o clã. Os testes são feitos de acordo com tais informações. Lembrando que os testers também podem dar sugestões de mudanças nesses parâmetros. Citando um exemplo para que fique melhor explicado, uma hunt de dificuldade baixa no Nightmare World é sempre testada com um clã de efetividade máxima no local, ou seja, que recebe inefetivo e bate efetivo, com apenas um jogador de level 300, usando uma equipe composta de Pokémon Tier 3, Tier 2 e Tier 1, mais 50 de preços acessíveis. Que são, por exemplo, Pokémon de Tower, alguns bosses, Cybers e os demais Pokémon, sendo todos com Held Tier 5, Device Tier 5 e Nightmare Disk 1. Após definido esse parâmetro, é feito balanceamento para que fique nos mesmos números de alguma hunt DZ que seja considerada boa e agradável para a maioria dos jogadores. Sobre o balanceamento de Pokémon, não existe muito segredo, ele apenas é testado em sua função principal definida, dentre as muitas existentes, tanto no PVP quanto no PvE, e todos os testers da equipe responsável debatem sobre o que precisa ser feito para melhorar o balanceamento dele. Continuando com as perguntas, agora é a vez do usuário Digolow. Ele fez a seguinte pergunta: vocês acham que é benefício para o jogo a equipe de teste ser secreta? O Test Team respondeu: acreditamos que sim. É benefício existir uma equipe secreta, pois assim as críticas e sugestões se tornam focadas no conteúdo dos patches e não focadas em críticas pessoais diretamente aos testers.
Existem pontos negativos neste modelo, como a falta de liberdade dos testers de discutirem suas ideias abertamente com a comunidade em seus perfis pessoais. Mas, no geral, a maioria da equipe acredita que o sigilo é mais vantajoso para o jogo. A próxima pergunta é do usuário Kaitex. Por que existe nerf em pokémons no PvE? Qual o problema de um pokémon impactar no jogo no quesito PvE? A resposta que obtivemos da Test Team foi: os desenvolvedores e games designers planejam os conteúdos do jogo para terem uma dificuldade específica e o trabalho da equipe de balanceamento é garantir que essa dificuldade solicitada seja garantida sempre e que não exista algo que a faça ficar muito abaixo do esperado. Bom, a próxima pergunta é do usuário CXA. Queria mandar um beijo e um oi especial pro meu querido amigo. Ele perguntou o seguinte: o porquê das hunts da Nightmare serem feitas de forma desigual? Onde em algumas se pode fazer bons lures de 6 a 7 Pokémon várias vezes, e em outras mal se pode fazer lures de pelo menos 5, por causa da distância e quantidade de Pokémon na hunt. Vocês não acham que isso beneficia alguns clãs e prejudica muito alguns outros? Existe algum planejamento para ser corrigido e deixar isso igualitário para todos? A resposta foi que a maior prioridade da equipe de balanceamento PV atualmente é fazer com que os respawns da Nightmare World sejam parelhos, em questão à quantidade de inimigos derrotados por hora. Nos últimos patches fizeram correções em diversos respawns visando este objetivo, mas ainda tem um longo caminho pela frente. A próxima pergunta é do usuário Catado de Pokés. Ele perguntou o seguinte: por que estão nerfando todos os Pokémons de passiva? Sendo que para low level ajudava bastante na Outland e agora com esses nerfs está prejudicando demais quem caça. Não seria mais fácil bloquear as passivas na Nightmare World? O Test Team respondeu da seguinte forma: bloquear passivas no Nightmare World foi uma das primeiras solicitações que a equipe de balanceamento fez para a equipe de desenvolvimento, antes mesmo do update ser oficialmente lançado. E a resposta foi a de que era impossível fazer isso. Então, nossa única opção foi a de nerfar as que estão abusivas. Sabemos dos impactos no restante do jogo, porém é um preço que tivemos que aceitar para o bom balanceamento geral do jogo. Chegamos então à nossa última pergunta, feita pelo usuário Árvore, que foi: acho que todo Pokémon mexido deveria ser adicionado ao NPC Jorge. Por que isso não ocorre? E a resposta dada pela Test Team foi a seguinte: apesar da equipe atual ter a intenção de diminuir o valor geral dos Helds, como podem ter percebido nos últimos patches, algumas mudanças não justificam uma remoção de Held, visto que praticamente nada significativo foi alterado no Pokémon. Jogadores com Helds errados no Pokémon usariam a mudança como forma de lucro, que não é a intenção do NPC Jorge. A ideia é fazer com que um Pokémon não fique com o Held ruim por culpa exclusivamente da equipe, e os que estão com o Held ruim devido a uma má escolha do jogador permaneçam assim. Nem sempre as escolhas dos Pokémons a serem colocados no NPC Jorge pela equipe são certeiras, e por causa disso a equipe sempre estará atenta ao feedback da comunidade para efetuar mudanças. Gente, essas foram as perguntas. A gente quer pedir perdão por não poder atender a todos os jogadores e também para caso a gente tenha errado o nick de alguém. Então, desculpem-nos. Bom, galera, é isso. Com isso a gente chega ao fim do podcast de hoje. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, que a equipe fez o convite, e também queria agradecer o apoio de vocês e a força. E além dos meus agradecimentos, eu queria pedir que vocês pudessem deixar seu like e não se esquecer de se inscrever no canal para não perder os próximos podcasts. E realmente espero que tenham gostado. E muito obrigado e até a próxima. Até! É isso aí, galera. Até a próxima. Fiquem ligados.